Irmãos, irmãs, nós já temos falado desde Pentecostes, especialmente refletindo no livro do apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 5, o versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, que diz o seguinte em Gálatas 5, 22, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Da última vez nós fizemos uma reflexão sobre a bondade, um fruto que o Espírito Santo produz em nossos corações. E hoje queremos falar sobre fidelidade, a fidelidade que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Fidelidade, a palavra essa, ela vem do latim, que nós conhecemos a palavra fidelis. Tem até pessoas que têm esse sobrenome e também nomes próprios, né? Fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem um compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Fidelidade, também, se nós olharmos no Novo Testamento, numa terminologia bíblica, nós vamos encontrar a palavra pistis, que é fé, lealdade, constância, inabalável. É alguém que é fiel a uma promessa. Por exemplo, Deus nos fez uma promessa. A promessa de Deus é absoluta e nós somos fiéis a esta promessa de Deus. Se Deus diz que está nos preparando um novo lar no céu, Deus é fiel, a sua fidelidade é absoluta. E, por consequência, nós somos também fiéis a Deus. A palavra pistis, fé, que também é fidelidade, aparece em 232 versículos do Novo Testamento. É muito repetido a palavra fé, que tem dentro do seu bojo a fidelidade, ser fiel. A fidelidade é uma característica de quem é leal, ser leal. Uma das virtudes mais difíceis de serem encontradas em seres humanos hoje é a fidelidade. Não é verdade? O dia a dia nos ensina que são muitos os que prometem ser fiéis até a morte, diante do altar, da igreja, do casamento, e não cumprem o que prometem, não é verdade? Em épocas de eleições, agora estamos próximos, muitos candidatos prometem ser fiéis aos eleitores que depositaram sua confiança mediante o voto e depois acabam esquecendo a sua promessa. É muito triste ser traído, por isso a fidelidade é tão importante, como fruto aqui do Espírito Santo. Quero trazer aqui uma história ilustrativa, que aliás é uma história verdadeira. Por volta do ano 155 depois de Cristo, um velhinho de cabelos brancos, gasto pelo tempo, com 87 anos de idade, está perante um juiz romano, acusado de um crime muito sério para a época, 155 depois de Cristo. Ser cristão. Esse era um crime. Este homem tinha o seu nome Policarpo. Talvez muitos já ouviram falar
desse homem fiel a Deus chamado Policarpo. Ele tinha sido cristão por muitos anos e, como tal, era muito conhecido na época. Ele estava sendo acusado porque os romanos não viam com bons olhos os cristãos, porque esses falavam num Deus superior a César, o imperador. A idade e a aparência moral do réu amoleceram o coração do reto juiz romano, que não se sentia bem em condenar tal homem para ser jogado aos leões famintos. Queria mostrar-se bondoso para com o ancião. Tentou então tirá-lo da situação tão difícil e aconselhou para que Policarpo negasse a sua fé e oferecesse sacrifícios em homenagem ao imperador César. Negue a Cristo só por um momento e tudo vai dar certo, assim propôs o juiz ao réu Policarpo. Policarpo, com muita firmeza, respondeu: 87 anos sirvo ao Senhor e Ele sempre me ajudou e nunca me fez mal. Como posso eu agora blasfemar, negar meu rei, que tudo me deu, que me salvou e me livrou da morte eterna? E quando, diante desta resposta, o juiz, raivoso agora, ameaçou colocar fogo em seu corpo para fazê-lo mudar de ideia, e o velho Policarpo respondeu: usa o fogo se quiseres, mas não te esqueças de um outro fogo que irá te atormentar eternamente. E continuou firme na sua fé, sua fidelidade a Cristo. Esse homem morreu como mártir. Ele foi fiel a Cristo até o fim. E hoje, com certeza, ele está com Deus. Ele recebeu a coroa da vida eterna. Nesses quase 33 anos como pastor, sempre gostei de colocar no certificado dos confirmandos, a não ser que eles peçam outros versículos, que também então é colocado. Um dos que mais me marcou, também na minha certidão de confirmação, é Apocalipse 2:10, que diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna." E hoje, falamos aqui o exemplo de Policarpo. Hoje, a gente que desanima diante da primeira dificuldade, isto é, carnalidade, que se opõe à ação do Espírito Santo. Imagina, Policarpo não teve nem medo da morte. E por vezes, por qualquer dificuldade, nós já deixamos de ser fiéis. Dois fundamentos da fidelidade, fundamentais: esperança e confiança na misericórdia divina. A fidelidade se nutre da esperança. A causa da fidelidade é o amor de Deus, amor infinito, amor imenso. Fidelidade é não seguir os impulsos próprios, desejos da carne. Se nós formos pelos nossos instintos carnais, nós vamos ser, por muitas e muitas vezes, muito infiéis. A fidelidade é uma das palavras mais empregadas na Bíblia. Frequentemente ela é associada a Deus, cujo atributo mais caro ao ser humano. A fidelidade pode ser definida como a qualidade ou o caráter de quem é fiel
que possui lealdade, tem firmeza e constância. Os lugares da fidelidade em nossas vidas são múltiplos. Por exemplo, com o esposo, com a esposa, com a família, com os filhos, com os amigos, os compromissos políticos, sociais e religiosos. É este o comprometimento de fidelidade que Deus requer dos seus filhos e filhas. Irmãos e irmãs, como Deus é imutável, a sua fidelidade nos encoraja e nos conforta, de modo que sempre podemos confiar que suas promessas nunca falharão e que sua aliança é inviolável. Lembram de Noé, quando houve o dilúvio? Noé, durante um bom tempo, anunciou que o dilúvio viria. Mas aquela geração não deu crédito à pregação do servo do Senhor. O dia do juízo chegou, e somente ele, Noé, e sua família foram salvos da fúria das águas. Mesmo vivendo em uma sociedade corrompida pelo pecado, Noé permaneceu fiel ao Senhor e cumpriu sua missão com zelo e temor até o fim dos seus dias. Mas a mais extraordinária fidelidade foi a cruz. Nela não é a fidelidade do corrupto pelo incorrupto, mas do incorrupto pelo corrupto, ou seja, Jesus Cristo. Na cruz, nós achamos paz. Convenhamos, estejam, por exemplo, em um cemitério, sozinho, e deem uma olhada nas cruzes das sepulturas. Ao menos a mim sempre aconteceu. Isso traz uma paz, principalmente um ente querido que lá está, adormecido, jaz em paz. A cruz de Cristo nos traz paz. Já o Salmo, muito antes de Cristo nascer aqui no mundo, o Salmo 85, versículo 10, diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão. O amor e a fidelidade se encontrarão. E depois, no mesmo versículo, a justiça e a paz se abraçarão. Belíssimo salmo que aponta para o Messias. Repito novamente neste finalzinho aqui dessa reflexão, Salmo 85, 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Que coisa fantástica! A cruz é o cenário onde houve esse bendito encontro da justiça e da paz. Ali a justiça e a paz deram as mãos. Ali a justiça e a paz se beijaram, selando a nossa eterna redenção. Por isso, prezada irmã, prezado irmão, vamos viver esta paz de Cristo. Vamos viver a fidelidade, primeiro a mim próprio, depois ao próximo e também, principalmente, ao nosso Deus. A paz de Cristo a todos. Amém.